Estamos... Não sei se temos o Sr. Ivan. Temos? Não. Não temos? Temos. Good morning. Okay, I would like to introduce the panel. We have President Rui Marote from, I don't know, well, this will be in a hybrid format and also in Portuguese and in English as well, okay? So, Rui Marote é presidente da Associação de Futebol da Madeira, é o nosso presidente mais experiente e já faz parte do movimento desportivo há muitos anos, já passou também pelo Marítimo, por um clube que disputa as competições profissionais em Portugal. O presidente Rui Marote vai-nos falar não só da sua experiência como presidente, mas também do trabalho que desenvolve nesta associação que é centenária, não é? Que já tem mais de 105 anos, estou certa? Temos também connosco o presidente Robert Câmara, que é o presidente da Associação de Ponta Delgada, situada numa linda ilha dos Açores, que também está a fazer praticamente 100 anos, esta associação. São ambas governadas de acordo com os seus próprios estatutos, desde logo e em primeiro lugar pelo princípio da integridade, que observam, e vão falar sobre as suas realidades específicas, que são bem diferentes, as das ilhas, o que as une e as dificuldades com que se deparam. Via Zoom temos Viva, como vai? Está-nos a ouvir e vai conseguir falar certamente. Vou deixar com que se apresente um bocadinho melhor. O que é que faz? Faz parte do Ministério da Recreação e Lazer das Bermudas, não é? Vai falar talvez um bocadinho melhor porque não conseguimos entrar em contacto previamente. E o Sr. Igor, não sei se já conseguiu vir, que é o vice-presidente da Ilha do Sal, uma associação congênere, mas de Cabo Verde, mas que estava com problemas no aeroporto e, portanto, não sei se, entretanto, vai conseguir, espero que nos consiga vir a acompanhar. Portanto, começando, talvez, pela nossa realidade nas Bermudas. Sr. Ivan, não foi uma boa escolha. Começando pelo presidente Robert Câmara, diga-nos, explique-nos um bocadinho o que é que fazem na associação, o que é para vocês, qual é que é a importância dos princípios da integridade e da transparência, mas considerando sempre a vossa realidade específica, as dificuldades com que se deparam no dia-a-dia, não é? E se vem a vivência numa ilha, uma dificuldade ou uma oportunidade? Muito obrigado. Começaria pelo fim, relativamente às oportunidades, aos desafios que são peculiares às ilhas, à nossa condição insular, no nosso caso concreto dos Açores, a dupla insularidade, realidade arquipelágica, com ilhas com realidades completamente díspares entre si, quer em termos geográficos, quer em termos demográficos. São desafios muito próprios, são desafios que nos colocam os mesmos problemas, mas com maior acuidade, porventura com mais intensidade, mas julgo eu também muito mais fáceis de observar, quer os problemas, quer procurar as soluções, porque devido a essa relativa pequenez geográfica, nós somos chão fértil temos uma dimensão laboratorial e eu acho que somos chão fértil para medir a causa e o efeito das coisas com muito maior facilidade do que em meios maiores. Portanto, eu, com base nesse raciocínio, acho que há uma oportunidade acrescida. Acho que esse chão fértil que somos pode também ser um chão fértil para experiências por parte de terceiros que querem experimentar, não só no âmbito desportivo, em outros âmbitos também, experimentar, fazer ensaios
e medir os efeitos e as respectivas causas com maior facilidade e num espaço temporalmente mais encurtado do que fazendo noutros sítios. Nós, no que toca à integridade, como em tudo, e baseados também nesta facilidade que temos de medida das métricas das coisas, basta-nos estar muito observantes e também muito proativos, cumprindo programas essenciais e começava por referir no âmbito da certificação que foi implementada pela Federação Portuguesa de Futebol ao longo de todo o país e com cada uma das 22 associações distritais e regionais a implementá-lo bem em cada canto do país, mas também com o programa de integridade, ética e combate ao match fixing, que até é dirigido pela própria Ruth no âmbito das suas funções na Federação. Nós fazemos isso com grande intensidade. Vá lá, no nosso caso concreto, a Associação de Futebol Ponta da Algada, cuja área gestional são as ilhas de São Miguel e Santa Maria, são 2 de 9 ilhas dos Açores, mas, por sinal, comporta mais do que metade da população das 9 ilhas. São Miguel tem cerca de 130 mil habitantes, de um total regional de cerca de 240 mil. Portanto, nós, com o tal espaço territorial que temos, que nos permite medir as coisas com facilidade, nós também chegamos a cada canto com alguma facilidade. No nosso caso concreto, ainda esta época que acabou, eram 40 os clubes na nossa área de jurisdição. E nós conseguimos, a título de exemplo, no que toca ao programa de ética, integridade e combate ao match fixing, conseguimos chegar aos 40 clubes, conseguimos promover ações presenciais com cada um dos nossos clubes associados e fizemos segundas e terceiras ações, não necessariamente igual àquela que é o requisito principal, mas complementamos a nossa ação muitas vezes, uma segunda e terceira vez a cada ano. É uma facilidade também, porque fazer isso na Associação Distrital do Porto ou na Associação Distrital de Lisboa é humanamente impossível, porque são muito mais os clubes, são muito mais os atletas. E volto ao princípio da minha intervenção. Esta relativa pequenez, eu detesto a palavra pequenez, mas para ficar no ouvido, configura-se como uma oportunidade também, acima de tudo como uma oportunidade, se estivermos atentos, se formos proativos, para ensaiarmos e medirmos os efeitos de tudo o que fazemos com muita facilidade. Essa Presidente Romarote concorda, vê-se nessa posição também na Madeira como o facto de estar ali rodeado de mar e não haver propriamente aquela continuidade territorial, não é? Que a lei em Portugal proclama ter de existir. Considera existir também aqui uma oportunidade, estamos aqui a falar em matérias de promoção da integridade, da transparência, dos valores que preconizamos para o desporto e, no nosso caso, para o futebol em particular, considera haver uma oportunidade ou enfrenta várias dificuldades pelo facto de estar ali, de alguma forma, na ilha? Muito obrigado pela questão, mas se me permite, antes de responder à sua pergunta, eu queria deixar aqui uma mensagem especial e agradecer ao amigo Dr. Emanuel Medeiros a oportunidade das ilhas poderem estar presentes neste evento. Nem sempre é possível e eu realmente estou bastante sensibilizado por esta oportunidade, porque em outras situações as ilhas praticamente não são chamadas. E, como sabemos, há sempre uma realidade completamente diferente daquela que se passa nas regiões autónomas, portanto na Madeira, nos Açores e nas outras ilhas da Macaronésia, do que aquelas que se fazem no continente. Em primeiro lugar, até porque há o problema das ligações aéreas. As ligações aéreas são um obstáculo e que têm dificultado, e principalmente em determinadas épocas do ano, nesta época onde o turismo tem tido um grande incremento na região autónoma da Madeira e, portanto, tem havido uma grande dificuldade nas ligações com o continente, além dos preços completamente anormais. Só para terem um exemplo, nós vamos ter um plenário de associações no próximo mês de outubro,
na Angra do Heroísmo, e uma passagem pela TAP entre o Funchal, Lisboa, Angra e Funchal custava sensivelmente 700 euros. Portanto, isto é uma coisa completamente anormal para quem está numa região autónoma e portanto, e para quem quer disputar os calendários, os campeonatos organizados pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, eu agradeço uma vez mais ao Emanuel Medeiros o ser lembrado desta oportunidade que nos dá às ilhas e às regiões autónomas para estarem presentes no evento desta natureza, onde outras instâncias às vezes esquecem-nos para poder participar. Relativamente à questão que a doutora Ruth colocou, é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade, independentemente destas dificuldades. É por isso que, naquilo que nós apresentamos junto da Federação Portuguesa de Futebol, agora em modos diferentes, devido a esta nova organização, porque antigamente eram nas Assembleias Gerais que se propunham e se alteravam determinadas regras, agora praticamente há que haver uma concertação antes das decisões finais, mas naturalmente que nós estamos empenhados em construir um modelo que vá de encontro às expectativas que a Federação tem lançado. O lançamento do cartão branco é uma das formas de ir de encontro à integridade dos jovens, dos atletas, porque o público, os próprios árbitros, os atletas têm essa oportunidade de estarem a competir com lealdade, porque podem ter este benefício de ser aplicado o cartão branco. O processo de certificação trouxe muitas alterações e naturalmente que os nossos clubes têm correspondido a essa expectativa e dentro do processo de certificação lá estão as orientações que a Federação nos dá e a doutora Ruth é especialista nesta área e os meus colegas que têm a responsabilidade de conversarem com os clubes e com os jovens sobre este processo da integridade e da compliance, naturalmente que eu tenho feito e tem havido alguns resultados. Naturalmente que é um processo sempre muito evolutivo, em que temos que batalhar, não só junto dos jovens, como também junto dos dirigentes, dos treinadores e todos aqueles que fazem parte deste fenómeno. Aliás, o programa que a Federação lançou de apoio às associações, no Crescer 2024, há uma área que diz respeito aos recursos humanos e nós temos diversas ações programadas para os diversos agentes desportivos no sentido de sensibilizá-los para que o modelo competitivo da região autónoma da Madeira seja um exemplo para o modelo de nível nacional. Claro que, como eu referi no princípio, o viver numa região autónoma e numa ilha tem determinadas situações que às vezes não são bem compreendidas porque as realidades são distintas. A nossa é distinta da região autónoma dos Açores. Nós temos duas ilhas, a Madeira e o Porto Santo, com as dificuldades que existem, principalmente numa época do princípio do ano, onde as ligações com o Porto Santo são muito deficitárias, porque o navio deixa de fazer essa ligação devido a um período de paragem, e os nossos quadros competitivos sofrem muito com esse problema das ligações com o Porto Santo pela via marítima. A via aérea também é muito dispendiosa e os clubes de âmbito regional, naturalmente, têm dificuldades em o poder fazer. Portanto, as realidades insulares são distintas daquelas que nós vivemos no continente, porque é fácil, se não houver um transporte, por exemplo, se não houver o comboio, quando se fazem as greves, mas há os transportes públicos, ou há os autocarros, ou há as viaturas próprias que podem fazer esse serviço, enquanto na região autónoma, se houver uma greve de uma transportadora aérea, pois fica tudo parado e, portanto, não é fácil de se poder sair sem ser por via aérea. E, por isso, são estas dificuldades que nós sentimos e que, às vezes, não são bem compreendidas fora do nosso ambiente insular. E que nós, quando, por exemplo, pedimos que atempadamente sejam agendadas determinadas reuniões,
é no sentido de podermos programar com alguma antecedência a nossa deslocação para evitar contratempos desta natureza. Portanto, é uma oportunidade. Nós gostaríamos que este painel, se possível, no próximo evento, pudesse ser alargado. Nós temos uma relação com a ilha de Jersey, onde temos um torneio de jovens na Páscoa, que já se disputa há cerca de 7 anos. Tivemos a interrupção devido ao Covid, que não se pôde realizar durante 2 épocas desportivas. Tivemos também já uma relação com as Canárias e, portanto, poderá haver aqui um entendimento entre estas regiões, para podermos trocar experiências que são sempre importantes, principalmente para os jovens na idade onde estão inseridos. I will go to Bermudas now, to Dr. Freddie Evans. I'm not sure if we have the correct connection. Good morning, I hear you. Okay. Freddie, can you introduce a little bit about your work and worries? Your colleagues were here talking about, well, they were talking in Portuguese, but I can translate a little bit of what they said. They are presidents of 2 islands in Portugal, one from Azores and the other one from Madeira. And they were both unanimous by saying that being a president of an island is not difficult. Well, it has some difficulties, but it is an opportunity in what concerns to integrity and promoting integrity in sport. What about in Bermudas? What do you feel from your experience in the ministry that you work with? Well, good morning again, and thank you for the invitation to participate and to be on a panel with the distinguished presidents of these islands. My profession is different. I was an educator by trade. I was a school principal, a coach, and worked way through the ranks, became commissioner of education, and gone on to work in the Department of Youth and Sport. But I think the best lens to speak to date from is I'm president of Bermuda National Athletic Association, president of the Track and Field Association. And we can all basically agree that integrity is the foundation of sports. The ability to demonstrate honesty, ethical standards, to ensure that we have safe environments, fair play, to find ways to be inclusive of all, whether it's sex or gender, age, disability, or different abilities, to ensure that we're creating opportunities to bring people together, that they have an environment where the same rules are followed, it is fair, the game is played with the best intent for all. Mistakes are made, we correct those. Where we have opportunities, I believe, is through sport and through sport integrity to create some common language, some common understanding and common expectations for everyone. In sports, you believe that, if everything's going to be a level playing field and everything is going to be treated fairly, then you can expect some camaraderie and growth and friendship from the competition to emerge. And, the Azores and Bermuda have a very, very, very close relationship. And hopefully through sports, we can build those bridges and make that opportunity stronger and better for all. Okay. Unfortunately, we don't have here yet Igor. Igor is vice president of Ilha do Sal. I would really like to ask him if, although we have 5,000 kilometers from between Cabo Verde and Bermudas, it's not so difficult. There are not so many differences.
And I believe that, no, I believe, is he our guest? Okay. We were waiting for you. You come join. But, então, continuando, vimos que não são assim tão... Aqui. Não são assim tão diferentes as dificuldades e as oportunidades e como... Vamos deixar o Igor respirar um bocadinho. Pensando em caminhos, o que é que podemos fazer mais? Como é que podemos construir esta bridge, esta ponte, não é? Entre ilhas? Como é que podemos cooperar? Talvez falando um bocadinho de exemplos de cooperação que atualmente já existem, porque cooperação também é uma palavra-chave na promoção e na defesa da integridade e da transparência no desporto. Que caminhos é que podemos seguir? Eu podia começar pelo Presidente Robert. Olha, os caminhos são sempre pelo menos dois. Temos sempre uma encruzilhada de pelo menos duas estradas e temos também sempre de tomar uma boa decisão, tentar procurar essa boa decisão. Relativamente às ilhas, há questões que se colocam de forma diferenciada de outros sítios. Temos sempre a escolha de sermos periféricos ou centrais, de sermos isolados ou não, e temos que caminhar para ir para aquela escolha que é melhor. É melhor ser central do que periférico. É melhor estar junto dos demais do que estarmos isolados. E como é que proativamente procuramos esse melhor dos caminhos a cada encruzilhada? Pois olha, sermos associados da SIGA, por exemplo, é um ato de fé para caminharmos no sentido de fazermos parte dos demais e não estarmos isolados no meio do Atlântico. Sermos centrais é fazermos um zoom out ao globo e olharmos para o Atlântico e ver num extremo o continente americano e no outro extremo o continente europeu e africano também, e percebemos que podemos ser perfeitamente centrais, do mais central que há. E a crescer essa possível centralidade, ter consciência da realidade que é a nossa diáspora, que confere ainda um shift mais para o continente americano, colocando-nos não a 2/3 do caminho da América para a Europa, mas colocando-nos mais para poente, mais centrais ainda. Portanto, é preciso muita proatividade, é preciso muita reflexão para tomar consciência dessas realidades e ter muita proatividade para procurar os caminhos que nos possam conferir a centralidade, o estarmos junto dos demais, o fazermos parte das sessões, o estarmos em sessões de brainstorming, o estarmos a ouvir, a assimilar, o estarmos aqui hoje. Tudo isso é investimento de tempo, muitas vezes é investimento económico, mas é isso mesmo, é investimento. E no que toca a essa proatividade de procurar o não isolamento, há os caminhos que me referiu o Dr. Freddie Evans e no caso concreto da Associação de Futebol Ponta Delgada, tivemos a oportunidade, para não falar das relações interassociações, das 22 ADRs, muito peculiarmente aqui, particularmente com as minhas congêneres dos Açores, mas também a Associação de Futebol da Madeira, já tivemos algumas ocasiões para trocarmos impressões a um nível global, nomeadamente nas anteriores duas edições do SIGA Sports Week, embora fosse à distância, e estamos aqui a pensar projetos futuros, como referiu o Rui, envolvendo a ilha de Jersey, por exemplo. Nós, no nosso caso, Ponta Delgada, já tivemos a experiência com Cabo Verde, já celebramos um protocolo para efeitos de podermos partilhar saber através de formações de treinadores, de árbitros. Já o tínhamos feito com a Guiné-Bissau, tivemos a oportunidade de estar em Bissau em 2016. Em Cabo Verde estivemos o ano passado, este ano Cabo Verde esteve nos Açores, este fim de semana passado, com uma equipa de seleção de sub-16, num torneio quadrangular com as 3 associações dos Açores. E na Bermuda estivemos nós em 2018, a convite de um senhor chamado Rick Richardson, participando num torneio de sub-19 com o West Ham e com 2 seleções da Bermuda. E correu tão bem que depois, no ano seguinte, fomos convidados com uma seleção de séniores para incorporar, para darmos corpo, melhor dizendo, para darmos corpo à vertente desportiva das comemorações do Dia de Portugal, das comunidades portuguesas na Bermuda, que é um feriado
que foi criado, o primeiro feriado, o primeiro ano foi precisamente 2019, é um feriado nacional da Bermuda. Isto porque Portugal, os portugueses têm um peso específico muito grande, é a comunidade imigrante maior, de longe. Estamos cerca de 15 mil portugueses e 98%, salvo erro, são açorianos. 15 mil numa população de cerca de 50 e qualquer coisa mil. Portanto, há um peso específico muito grande e quem de direita achou por bem que nós, também devido à experiência do ano anterior com a seleção sub-19, que correu muito bem, darmos corpo à vertente desportiva das comemorações que duraram um ano lá na Bermuda. Foi uma honra para nós, claro, porque representamos Portugal naquele que é um feriado nacional da Bermuda, que é o Dia das Comunidades Portuguesas. É um exemplo. É um exemplo. Entretanto, gostaria só de referir em inglês, porque Dr. Freddie Evans is listening in, and I take it having quite a bit of trouble understanding what we're saying. But really, what we've been speaking is about the interaction between associations, between clubs, between people. And I've just gone on to explain our experience with Bermuda in 2018 and 19, and the special honor it was for us to be part of the celebration of Portuguese Community Day, which is a national holiday in Bermuda. It was the first edition of this holiday, and we really think we set the foundation for many things to come. Of course, we know that we have to overcome great difficulties with all the cost involved with traveling and all the logistics involved in going to and from different corners of the world. But we'll manage, and I take this opportunity to thank the Bermudan people, and especially those who were very proactive in setting up our stay there both times that we were there. I know what the investment was, and each year it costs almost 50,000 Bermuda dollars, and it was all private initiative, fundraising of various forms, and it showed the vitality of Bermuda and its people, and the great portion of that people are Azorians, which brings us also a deeper appreciation and a gratitude that will last forever. And I'd like to state that so that Dr. Freddie Evans can take that message to everyone in Bermuda. Obrigado. Thank you. Muito obrigada. Prefere em português ou em inglês? Deixe-me dizer em português. Muito obrigada. O presidente Rui Manote estava mesmo a falar destas dificuldades dos transportes, não é? São coisas que acontecem. Estávamos a falar sobre as oportunidades ou as dificuldades de estarmos numa ilha, não é? E de promovermos os valores éticos do desporto, da integridade, da transparência, o desportivismo, a verdade desportiva, e sermos uma ilha e estarmos... Isto é uma dificuldade ou é uma oportunidade? Boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa precisamente por estar a vir de uma ilha e viver num arquipélago também. O voo teve algumas dificuldades, a gente não conseguiu aterrar por causa do mau tempo. Isso é que atrasou tudo. Na ilha, nós temos que... Eu vivo numa ilha também, sou da Associação de Futebol do Sal. Nós quebramos pedra para fazer desporto. Temos dificuldade. O primeiro obstáculo que nós temos, mas a gente ultrapassa rápido, é os transportes, mesmo interno. Porque nós temos algumas dificuldades, mas para a promoção do desporto temos apostado muito na parte da formação e temos ido além fronteira. Como o Robert disse muito bem, tentamos procurar essa parte do protocolo, que era para nos ajudar e ter experiência do que é que eles conseguem estar numa ilha e conseguem desenvolver o futebol. Nós andamos atrás dessa parte e nós temos encontrado a oportunidade que nós temos criado para desenvolver o desporto e cada vez mais fazer com que os jovens praticam mais, que o fato de estarmos numa ilha
e termos que deslocar sempre para promover mais o trabalho que a gente faz internamente, custa um bocado, mas a gente sempre corre atrás e fazemos com que seja diferente. Nós fizemos um fórum, estiveram lá presente, temos interações com outras associações também, mas nós dentro da nossa ilha, somos uma ilha que temos cerca de 30 a 40 mil habitantes, trabalhamos muito nessa questão porque mais apostamos na formação dentro e depois quando a gente sai encontramos essa parte. Então no meu país, que temos vários problemas de transporte, causa-nos alguns constrangimentos, mas nós sempre corremos atrás e sempre aproveitamos as oportunidades que nós temos, que nos é dada, para fazer com que o nosso trabalho seja exposto fora. E agora fizemos esse com os miúdos, foi uma excelente oportunidade para eles, tiveram capacidade de ver o que era além fronteiras, e isso é muito bom para nós e gratificante. I would go again to Dr. Freddie Evans. I lost part of the conversation, so with your permission, yes. I will go back. I do want to acknowledge that the opportunity we had pre-COVID was a special event. Bermuda was very proud to host the event. Our countries came together to have a dynamic weekend and football event, and I think it was a precursor to what we really can do together. However, COVID set us back. So now that we seem to be moving beyond the pandemic, I hope that we can reestablish the doors that we opened previously with former Minister Mike Weeks, he's still in government, but he's no longer in youth and sport. And Norbert Simons and Rick Richardson and Jacan Edness, who were at the forefront of laying the foundation for Bermuda Football Association and the Azorian Football Association to come here and make that happen. I believe we can do that with track and field. We can do that with rugby. There's a lot of opportunities. And, as was stated previously, about 25 to 30% of our population is of Azorian descent. So we have very strong blood ties, family ties, and we just want to continue to expand those through sports and culture and sharing. So it's possible to create bridges between islands. The values that unite us are much bigger than the problems Absolutely. that we have. Exactly. That's what I concluded from your speeches. But I would give the floor to the audience if they want to ask something to our guests before asking them to conclude. We have 5 more minutes. Yes? É como quiser, acho. Eu vou fazer para dizer uma coisa muito simples, mas também muito sentida e muito genuína. Eu acompanho o trabalho, a vivência, as angústias, os anseios, o sentir, o pulsar do que é nascer, viver, trabalhar numa ilha. Nós temos aqui ilhas em diferentes pontos do globo, ligadas pelo mar. E a pergunta é absolutamente essencial. Eu acho que as gentes das ilhas são como são, têm essa capacidade de transformar adversidades em oportunidades de sucesso, têm uma capacidade de superação ímpar, mas também têm uma capacidade de sonhar e de olhar para além do horizonte. Eu penso que é isso que explica muito do avanço que foi feito no Madeira dos Açores, em Cabo Verde, nas Bermudas, e eu não queria deixar passar essa Semana da Integridade do Desporto sem trazer essa realidade aqui
para simplificar. E também dizer que não é só a vivência nas ilhas que eu tenho acompanhado. É o testemunho, é o exemplo de líderes que fazem a diferença. E nós temos aqui, neste palco, 4 deles, 2 que eu conheço melhor, há muitos anos, eu Rui, conhecemos já há muito, muito tempo, um dirigente cimeiro, uma referência do dirigismo nacional, daquilo que o dirigismo nacional tem de melhor, o Robert mais novo, cheio de sangue na guerra, cheio de atividades, cheio de capacidade de agregar, de federar, mas sobretudo também de resolver e de servir. E eu, como não sou neutro, assumo os meus afetos, assumo os meus valores e não queria deixar também aqui de vos agradecer o apoio que desde a primeira hora, quer pessoalmente, quer institucionalmente, têm dado à cidade. E que melhor solução do que ter a Ruth a moderar este debate. Ela que é uma líder feminina de eleição, ela que é uma executiva de mão cheia, que desempenha um papel fundamental na Federação Portuguesa de Futebol, uma federação que tem tido um crescimento e uma projeção notável, mercê também de uma visão estratégica do futuro, com um futuro reformista, que permeia e favorece o contacto e o relacionamento com todos, e por isso não podia deixar passar essa oportunidade sem vos tirar o meu chapéu. E ao ouvir-vos falar aqui, não contive aquela saudosa memória que nunca me deixa das muitas discussões que nós tivemos, dos muitos debates que tivemos envolvidos, das muitas causas que abraçamos, e sempre com aquela ponte, sempre com aquela solução, sempre com aquele diálogo e sempre com aquela amizade que faz a verdadeira diferença. E se há lugar para a amizade, o desporto é seguramente esse lugar. Obrigado também a Cabo Verde, obrigado à Bermuda. E queria-vos lançar um desafio. Que este seja um momento para darmos um passo em frente e darmos estabilidade, continuidade a estas discussões. Porque este não pode ser um ponto distinto. Este tem que ser precisamente um ponto de partida. Sobre isso tenho que falar com o Robert. Sei que posso contar com ele, posso contar com as outras associações distritais dos Açores, mas no fundo é preciso que entre as ilhas haja este ponto permanente. Ponto de afetos, ponto também de sinergias, ponto de ganho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o Presidente encerrou aqui, mas eu ainda vou dar aqui a palavra aos presidentes das associações e ao Sr. Vice-Presidente da Associação de Ilha do Sal e também ao nosso, que ainda está cá, não é? Ao nosso Freddie Evans, que dê algumas closing remarks aqui, em jeito conclusivo, uma frase. Já percebemos, é uma oportunidade, já percebemos que existem caminhos para trilhar. Palavras finais, Rui Marote. Em primeiro lugar, agradecer ao Rui Manuel as referências que foram aqui feitas e, portanto, só posso ser obrigado. E depois dizer que também concordo que isto tem que ter continuidade. Independentemente de ser neste palco ou no outro, terá que ter continuidade para que realmente se possam atingir outros patamares. Eu já tive alguma experiência na organização de alguns eventos onde as regiões estiveram presentes. Nós tivemos um evento com Canárias, com Andaluzia e com o Algarve, num torneio quadrangular, que foram conversadas as condições para a organização, porque há aqui um processo e há aqui uma questão que tem de estar em cima da mesa, que é a sustentabilidade financeira destas organizações. Estas organizações custam dinheiro e é preciso encontrar as soluções para que essas mesmas organizações possam ter sucesso. Eu deixava aqui um desafio, da minha parte estou disponível, para que nos pudéssemos juntar num fórum qualquer e dar o passo em frente,
que a organização do evento desportivo, que anualmente tivesse a presença das regiões que pudessem estar. Podíamos convidar outras mais, o Jersey e Canárias, para podermos então concretizar este objetivo, que eu acho que era de extrema importância para os nossos jovens, para o crescimento dos nossos jovens, e daí a dever que nas nossas equipas principais pudéssemos ter jovens nascidos e crescidos nas regiões autónomas, que passem por um processo não só interno de formação, como também por um processo externo, porque a troca de experiências é extremamente importante. Os torneios interassociações são fundamentais, mas lá está, nós vamos da ilha lá. Portanto, temos aquela experiência, falta-nos mais alguma experiência no meio da época desportiva para poder dar crescimento aos nossos jovens. Muito obrigado, felicidades para os meus colegas e, mais uma vez, ao Manuel Medeiros, parabéns por esta iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Igor, podemos continuar. Podemos contar com a Ilha do Sal também para este torneio entre ilhas e novos espaços? Claro, podem contar sempre connosco. Já quebramos a primeira barreira, já viemos cá, não foi fácil, mas a gente lutou e conseguimos. Chegamos aqui, foi o que foi, tivemos uma experiência enorme, os miúdos adoraram, a ideia é essa, mostrar coisas diferentes. Por exemplo, a minha realidade é diferente da realidade de São Miguel, é diferente da realidade da Madeira, mas todos temos uma coisa em comum, somos ilhas e somos insulares e temos algumas dificuldades. E acho que na parte das dificuldades são as mesmas, mas temos que ter o peito aberto, porque o sonho comanda a vida e a gente tem que tentar trabalhar cada vez mais e mais para ultrapassar as dificuldades. É isso que a gente anda a fazer, porque se fosse fácil, não estávamos cá. Dr. Evans? I just wanted to conclude by saying bon dia. We're really appreciative of the opportunity. I hope this event will continue to open doors and build bridges, and with those bridges we will connect our countries and our communities through sport and through culture, and give our young people opportunities to grow together and create stronger bonds between the countries. So I do appreciate, again, the opportunity to be with you this morning. I do regret I wasn't there in person and kind of missed out on some of the conversation, but I believe the vital point is we're building bridges of connectivity that will help us be closer in the future. So thank you again. Thank you. E vou terminar pedindo ao Presidente Roberto Câmara que dê também as suas últimas, as suas palavras finais aqui neste emocionante debate. Okay. Eu estava a ouvir o Emanuel falar há bocado e pus-me a pensar e a lembrar o que é este estado de alma de ser ilhéu, em especial quando não estamos na ilha, deixando a ilha sempre, ou não tendo outro remédio, se não deixar ter a ilha dentro de nós, com muito maior acuidado quando estamos fora dela. Sou nascido nos Estados Unidos e vivi na ilha dos meus 11 aos 16 anos de idade. Regressei à ilha em 92 com 23 anos de idade para, antes de abraçar uma carreira, fazer uma pequena experiência com um contrato de trabalho de 6 meses e rever uns amigos enquanto o fazia, e estou desde outubro de 92 nos Açores. Portanto, eu acho que logo por aí há mais oportunidades do que dificuldades. Mas lembro-me naquele período de 5 anos e tal, como criança ainda, depois de viver nos Estados Unidos os primeiros 11 anos da minha idade, olhar para o horizonte muitas vezes, em especial naqueles dias cinzentos de outono, e ver aquilo efetivamente como uma baliza, uma barreira intransponível. Mas depois fazia sol e tínhamos uma ponte à nossa frente. E eu acho que essa dicotomia da barreira e da ponte é o que nos faz ser, de forma muito especial, sonhadores e portadores de engenho. Eu acho que são os ingredientes muito específicos dos ilhéus. E isso dito por alguém que teve uma concepção, uma perspectiva diferente antes de ser ilhéu, não o era. Portanto, muito objetivamente, penso isso. Aproveitar também para dizer que quanto mais limitações temos, mais proativos temos que ser. E nós, ilhéus, temos que ser muito disruptivos. E orgulho-me muito em Ponta Delgada, na Associação de Futebol, temos tido algum grau
de inovação e de abraçar a pluralidade, saber interpretar isso, trazer mulheres para cargos de decisão. Tenho orgulho da nossa direção de termos duas senhoras, uma das quais está aqui connosco, a Fernanda Borba, uma das vice-presidentes da Associação de Futebol Clube Algarve. E essas experiências que se vão fazendo vão-nos confirmando exatamente aquelas que já eram certezas na gaveta, passam a ser certezas muito concretas, porque efetivamente, quanto mais perspectivas houver, formas diferentes de estar, e eu falo nessa questão das senhoras porque efetivamente é o calcanhar daqueles do futebol em especial, ia dizer do desporto, mas do futebol em especial. Têm muito pouca expressão em lugares de decisão e têm uma perspectiva muito diferente e são, porventura, não porventura, de certeza, são muito mais assertivas do que os homens, são de menos Rodriguinhos, para usar a palavra, linguagem de futebol, são mais retilíneas, atacam mais na profundidade e o futebol precisa de diferentes táticas e deixa aqui isso então como uma palavra última, essa nossa missão, o termos de abraçar esta empreitada de inclusão de mais mulheres em lugares de decisão para que o futebol possa progredir convenientemente e com mais integridade. Obrigado e muito obrigado, Emanuel. Obrigado à SIGA enquanto instituição por criar as condições para que nós, aliás, possamos ter um palco para nos exprimirmos, partilharmos aquilo que são as nossas ideias, porventura enriquecermos aquilo que é o manancial de ideias de todos os demais. Obrigado. Muito obrigada também pelas palavras do Emanuel, muito obrigada pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e pela luta que tem vindo a travar. Muito obrigada à audiência, espero que tenham gostado e bom almoço para quem ainda não almoçou, não é? Até já.